sentado e pensa, pô, sou professor, tal, não me sinto nervoso na hora de falar para aluno, dou aula todo dia, 5 aulas, mas falar do evangelho me deixa nervoso, eu sinto que é uma responsabilidade e uma graça também tão grande, que às vezes a gente se sente constrangido de não conseguir passar tanta alegria, tanto amor, né? E aí eu fico pensando, gente, há vantagens de ser um pentecostal, né? Porque aí quando você está muito nervoso, você fala que é o poder, aí você grita, pega o microfone, você está tremendo, mas, mas é isso. Então o Henrique, ele, no meio da semana, quinta-feira, estava preparando para lavar umas roupas e tal. Aí ele manda uma mensagem para mim assim. Aí no começo da mensagem está assim, mano, querido. Aí ele foi falando assim, né, tão doce. Eu quero te fazer um convite. Eu nem ouvi o resto, falou, eu quero. Qual é sim? É simples esse convite. Porque é uma coisa doce, maravilhosa, né? Então, estou aqui, né? E ele pediu para eu falar um pouco, sobre minimalismo, vou explicar um pouquinho o que é. E o que ele fez na minha vida, assim, como mudou um pouco esse conceito, né? Um conceito. E eu estava pensando, assim, me trouxe um problema esse negócio do minimalismo. E eu fiquei pensando, falei, gente, beleza, posso falar do minimalismo, eu posso realmente falar de conceitos históricos, sei bastante sobre isso, né? Para quem não sabe, o minimalismo hoje em dia, assim, está até muito em voga, né? O pessoal está usando muito. Seria basicamente você simplificar a sua vida, né? Em contraste com uma vida assim que está muito cheia de coisas, cheia de compras, né? Aí eu pensei nisso, pensei em trazer um vídeo que tem do pessoal destruindo as lojas americanas na última Black Friday, mas falei, meio indigesto para de manhã. Melhor não trazer. Apesar de que a locução é ótima. Aí, poderia falar sobre isso. Poderia falar que o minimalismo ele vem de antes, né? Ele começou nas artes. Eu, como professor de história, eu teria que fazer isso aqui mesmo, não dou conta. Mas começou nas artes. Então, você tinha Se na arte moderna, você tinha um excesso, por exemplo, no cubismo, você tinha excesso de cores e tal. O artista minimalista, ele começou a trazer linhas mais sóbrias, em contraste com aquele excesso de cores. Logo depois, você teve essa reação também minimalista na música. E na música, um dos grandes da música é o Philip Glass, assim, é ótimo. Quem quiser ouvir, são muito lindas as músicas dele. E ele traz também uma oposição à música clássica do começo do século XX, que é exageradíssima, muitas notas, excessos, né? É muita loucura. Obrigado, viu, filho? Deus te abençoe. Mas aí Então eu estava pensando nisso, mas eu pensei que, na verdade, o minimalismo ele é uma coisinha só. Ele é só uma coisinha perto da grandeza que é Jesus, do que Jesus fez na minha vida inteira. Tem um documentário no Netflix que chama Minimalismo. É um documentário sobre coisas importantes, que é maravilhoso, incentivo todos a verem. Tal, e é maravilhoso de ver. E lá, eles acabam falando um pouco das suas vidas, mostrando que como eles foram criados e o que eles passaram na vida levaram eles para excessos, né? Que a nossa sociedade é uma sociedade de excesso, a gente sabe disso. Então, eu vou ler um texto bíblico aqui, rapidinho, e vou estar falando um pouco do que eu quero falar mesmo, que é sobre essa questão da gente ter um caminho só no coração, né? Jesus, eu acho que ele ilustra isso muito, tantas vezes ele fez isso, né? De pegar talvez todas aquelas leis dos judeus, leis mosaicas, leis, todo tipo de leis, você não pode fazer aqui, não pode lavar a mão, e no final ele reduz a amar o próximo como ele nos amou. No final é isso, a redução é essa mesmo. Então vamos ler aqui em Lucas 10, que é bem conhecido, né? Lucas 10, 38. Quem quiser, tiver com Bíblia, smartphone, qualquer coisa aí, qualquer tipo de aplicativo, pode estar lendo. E começa assim. Aconteceu que... Deu para abrir? Está todo mundo de boa? Tá. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta,
porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, 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 estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não lhe será tirada. A gente é de pensar que tudo que Marta estava fazendo, às vezes, pô, legal, né? Tá preparando ali um bolinho, um cafezinho gostoso e tal. Uma coisa boa, né? Mas tudo isso nos será tirado também. Um dia não comeremos pão, não esse pão. Comeremos outro pão na eternidade, né? Então, todas essas coisas que nos preocupam, que causam excesso na nossa vida, não teremos mais. E uma só, essa coisa que é necessária, essa coisa que é única, que Jesus faz essa redução total, redução total. Uma coisa só é necessária. E muitas vezes na nossa vida, a gente tem esse Marta de Deus na nossa vida. E eu tive vários. E usando o gancho lá do documentário, como eu falei, que eles contam um pouquinho da vida, eu vou estar aqui contando um pouquinho, se vocês me permitem, da minha vida e do que Deus foi fazendo, os Martas de Deus na minha vida, e foram vários. Eu já, desde criança, eu sempre fui muito inquieto. Muito inquieto. Eu não sei, eu acho que a gente passa a infância, assim, é difícil não ficar meio traumatizado na infância. Eu, por exemplo, a gente acha que é de hoje, né? Que os pais deixam os filhos no smartphone, no tablet, vendo esse negócio aí, galinha pintadinha, acho que nem é mais galinha pintadinha, né? Estou atrasado com esse negócio. É Baby Shark, essas coisas. Mas a gente acha que é de agora, mas não. Eu cresci vendo televisão e não tem como não ser traumatizado com Xuxa Meneghel. Não tem como. Com Mara Maravilha, Angélica, Voo de Táxi, estava morrendo de saudade. Eu fui saber essa saudade depois que ela estava falando. Quando criança, você não entende as coisas. Mas você vai se traumatizando. E quando eu cheguei na adolescência, com 13 anos, não mais também que eu sempre fui um aluno muito ruim assim, na escola, assim, eu era meio terrível, assim. E eu fui ser professor para pagar os preços do carro, e estou pagando, Deus é bom. Mas aí, é sério, gente. Mas aí então, nessa coisa terrível desde criança, né? Eu tentava falsificar os bilhetes da escola, assim, um dia eu fui, mas é uma burrice também, que eu fui falsificar um bilhete com um lápis de cor azul, achando que não tinha caneta azul, gente, tem que se virar. E a diretora riu, assim, chamou minha mãe, foi péssimo. Então, quando eu cheguei aos 13 anos, eu tinha, assim, uma certa inquietação dentro de mim, e nessa inquietação, por pouco tempo, que Deus é bom, experimentei algumas substâncias ilícitas, assim, com qualidade, né? Só que Deus, ele sabe que nós somos pó. E ele olhou para mim e falou assim: menino, nessa carcaça que tem, nesse corpo, se usa droga por muito tempo, não sobrevive. E passou... sério, gente. Passou um pouquinho, assim, aos 13 anos, eu estava ali no ano de 99, e passou um pouco naquele ano mesmo, eu estava frequentando a casa dos vizinhos meus, que eu sempre batia neles quando eu era mais novo, assim, quando eu era criança, eu via na rua, dava uns tapas, achava meio boa, umas crianças boas. E pelo contrário, talvez eles carregavam essa coisa de Jesus, eu achava que era bobeira, né, uma passividade, uma coisa boa. Né, então eu comecei, depois de muita coisa que eu vivi ali nesse tempo, nesse pequeno tempo, eu comecei a conviver muito com eles. Meus vizinhos, eles tinham um campinho de futebol em casa, e comecei a conviver muito com eles. E acho que Deus, assim, ele faz umas piadas, porque sabe que eu gosto das piadas, então ele faz umas piadas com a gente, porque eu converti com aquele negócio que é mais bizarro de todos, assim. Eu ia lá, estava jogando bola, não sabia de nada, nunca... Igreja Católica, uma vez me levaram, eu tive medo, aí me levou no evangélico, eu tive medo, eu tinha muito medo. Aí eu vi a imagem, eu tinha medo, aí eu vi o pastor, eu tinha medo. Então, eu não gostava muito, achava assim, que Jesus estava lá, na parede, eu não sabia quem era Jesus direito. E eu estava lá nessa casa, um dia, e a irmã desses amigos meus, a irmã dele, mais ou menos uns 2 anos mais nova que eu naquela época, com 13, talvez ela com 12, talvez um ano e tal, ela chegou para mim e falou assim: Tiago, ela esperou, tá sozinha, né?
chegou para mim, Tiago. Falei, oi. Ela, você sabe que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno? E falou assim, desse jeito, calma. E eu fiquei, tipo, eu travei, falei, inferno? Que história que é de inferno? Aí eu falei com ela, pô, me fala aí, como é que é esse inferno aí? Aí ela falou que tinha fogo, uns demônios, então eu não achei divertido, não. Na época eu falei, pô, não deve ser divertido esse lugar, não. Tem pouco, faz calor pra caramba aqui. E aí, e aí ela foi e eu falei, pô, e o céu, como é que é? Tal. Falei, a gente fica cantando louvor. Falei, pô, eu gosto de música, tal, Black Sabbath, Led Zeppelin, vai que é isso aí. Então, a gente fica cantando umas músicas pra Deus, tal. E lá tem umas nuvens, uma árvore. Falei, pô, gosto dessas coisas, tu gosta de nuvem, de árvore. Falei, como é que eu faço? Pra quem que eu confesso? O que acontece? Aí acabou que eu acabei indo com esse pessoal lá, né, com esses meus amigos ali, para essa igreja, a primeira igreja que eu fui, uma igreja batista, que me impactou muito é que o pastor, ele era deficiente visual. E ele, com o tempo, ele foi aprendendo, assim, no toque da mão, ele sabia quem eram as pessoas. Comigo era mais fácil, mão meio magrinha, Thiago, então. Mas ele ia aprendendo, né, quem que são as pessoas, com a mão. Aí chegava e tal, aí me pegava na minha mão, Thiago, assim, uma coisa linda, né? E ali, eu dou muita sorte, porque muita gente tem muitas dores com a igreja evangélica, né? E eu tive pouquíssimas. E eu tive muita sorte de Deus me levar para igrejas onde as pessoas acolhiam, né? E essa primeira foi tão acolhida, eu pensava, pô, lá fora, né? Lá fora, eu tinha que ficar atento com aqueles amigos meus, muitos me passavam a perna, arrumavam um pretexto para brigar comigo e tal. Marcavam uma hora, aí um falava, riscava aqui, a mãe de um riscava ali, a mãe do outro, aí cuspia, tinha que brigar depois. Marcava horário, terrível, né? Criança, naquela época assim, a gente brigava muito na rua. Aí e eu via a diferença desse pessoal inclusivo, que me aceitava, né? E ninguém me proibia nada, eu continuava como Black Sabbath, ninguém me falou nada e tal. E eu continuei ali servindo a Jesus. E nenhuma das reuniões, estava de braço dado, né? Eu lembro até hoje, debaixo de uma árvore enorme, que cortaram, infelizmente. O pessoal gosta de cortar árvore, mas estava lá e eu senti Deus falando no meu coração pela primeira vez, forte assim. Você encontrou o que você procurava. Eu lembro claramente desse dia, mais do que qualquer outro dia depois ou antes, anterior a ele. Você encontrou o que você procurava. Marta, Marta, para. E o que ele quis dizer assim, nessa inquietação sua, nessa inquietação de infância, nessa adolescência maluca que você ficou correndo atrás, procurando, fazendo um monte de doideira, você encontrou o que você procurava. Isso com os 13 anos, no final do ano de 99. E eu fico pensando, a história aqui não fala, eu fico pensando que talvez Marta depois se assentou também aos pés de Jesus, como eu fiz naqueles dias, se aceitou também aos pés de Jesus, sentou e ficou ali um tempo. Uma pessoa inquieta, com o tempo, vai passando o tempo, ela começa a olhar para o lado, não tem uma atenção muito fixa, né? Às vezes está ali prestando atenção no mestre, mas dá uma desviada, aí na que você vê, você está olhando para o lado, está distraído, aí você levanta, aí você começa a trabalhar de novo, aí você começa a trabalhar de novo, aí você começa a se mexer, aí você começa a ficar ansioso, aí você começa a ficar com perturbações, aí você não precisa só de Deus mais. Eu lembro que assim que eu converti, passava a novela A Usurpadora. E eu lembro que eu dormia todo dia no horário da Usurpadora. E antes disso, eu ficava de rolê até de madrugada, pegando traseiro de patins, muito doido. Então, eu tive uma paz dentro de mim, que eu tinha que fazer assim, um esforço para estar com as pessoas. A maioria das vezes na igreja, eu chegava no finalzinho, porque eu queria mais era conversar com todo mundo. Eu chegava no finalzinho, eu e esse amigo meu, a gente conversava com todo mundo, depois ia comer o cachorro quente, e eu gostava muito disso, né? Então tinha essa paz. Mas com o tempo, né, acho que é natural que seja assim, né? A gente vai se distraindo, né? Fala que aqui que Marta estava distraída com muitas preocupações, né? Talvez seja o caso de muitos aqui, né? E depois de um tempo, assim, eu continuei nessa comunidade, acabou que a gente foi expulso de lá, eu não entendi porquê. Parece que o líder dos jovens lá estava ficando com a menina que não era crente, só que depois ela converteu, mas não adiantou. Foi um trem assim. Aí fomos para uma outra igreja, a gente acabou abrindo uma outra igreja, eu não entendia, eu era muito novo, né, não entendia muita coisa. Mas ali também foi muito bom, mas aí eu já estava me inquietando, já estava olhando para os lados, já estava. Só que eu olhei para um lado pior depois de um tempo, né? Eu comecei a olhar muito para o lado da religião. Eu comecei a me formatar muito daquela forma religiosa. E eu acabei entrando por uma outra igreja, que é uma neopentecostal,
né, Sara nossa terra, não tem problema de falar de Venda Nova, até porque eles foram ótimos comigo, eu que era um problema, lá, porque eu fiquei tão religioso que eu me tornei um problema para eles. Né? Tinha que dar uma freada, porque eu tinha muito esse negócio, sempre tive, assim, na época, você tinha um pessoal muito legal que reunia, um pessoal do rock, que reuniam na Avenida Vilarinho, lá em Venda Nova. E eu passava lá e sempre pregava para um ou para outro e levava isso para a igreja. Só que você acaba ficando distraído também nesse caminho de servir a Deus. E você começa a achar que é de você. Você começa a achar que é de você. Você levantou dali já dos pés de Jesus. Você acha que você está ali aos pés de Jesus, mas não está mais. E eu ia no monte, e eu orava para todo lado. Alguns discípulos meus lá, né, da célula, ficavam assim receosos, porque alguns gostavam de beber uma cervejinha de vez em quando, assim. E teve uma cena de um que eu passando assim na rua, ele foi, estava tomando cervejinha, escondeu o copo debaixo da mesa. Falei, meu amigo, precisa não. Mas é espírito do fariseu, né? Terrível. Então, distraído na religião, dentro da casa do pai, e perdido, distraído, do lado de Jesus e fazendo um monte de coisa, do lado de Jesus. Marta estava do lado de Jesus. Assim como Marta estava, mas ele ia me chamar a atenção. E ali um pouquinho, ali naquele tempo, naquela igreja, um pessoal da liderança começou a conversar comigo, porque viu que eu era sincero, né? E talvez era fácil de me adaptar ali àquela situação toda. Né? Apesar das minhas loucuras, eu queria que ungisse minha mão para eu levar para o pessoal na rua para encostar na mão deles. Era uma doideira só. Não, para piorar, nessa época, uma irmã me ligou e falou assim, Tiago, eu falei, oi. Ela, Deus me falou que seu ministério é de libertação. Você vai orar para expulsar demônio. Eu falei, Jesus. Já gostava? Meus livros eram tudo Rebecca Brown, Filho do Fogo. Meu negócio é esse, eu gostava de anjo, demônio, esses negócios de pouca besteira, não dava comigo, não. Gostava de demônio mesmo, negócio bravo. É sério, gente. Então eu tinha esses negócios, unge minha mão que eu vou pegar na mão de um e tal. Mas o Marta estava vindo, Deus estava vindo. E como eu falei, essa liderança meio conversou comigo, falou, Tiago, você está aí, né, seu lugar é aqui mesmo. Aí o outro de longe, seu lugar é aqui mesmo. Eu falei, gente, parece que armaram, assim. E aí, seu lugar é aqui mesmo. E eu falei, beleza. E a gente quer que você vai crescendo aqui para você ser pastor, né, para você crescer aqui dentro. Parece que o pastor dos jovens iria sair, né? E eu falei, beleza, eu aceito. Para mim era o caminho exato. Só que alguns meses atrás, um amigo meu da Jocum, ele tinha me falado uma coisa que tinha me deixado perturbado. Poucos meses, estava uns 2 meses atrás. Deus vai trabalhando a gente, né? Ele tinha me falado assim, cara, eu tinha falado com ele, cara, o que você está fazendo? Eu falei, tô pregando, tô no monte, tem uma banda aí de punk doidão, punk cristão, é muito doideira. E aí, a gente fazia também um evento nessa Sara Nossa Terra, que era o Sara Metal. Então, a gente enchia a igreja com os metaleiros, tal, só banda de metal, era muito legal. Eu e um amigo meu, a gente fazia esse evento. E o pastor ele ficava feliz, né, cheio de gente muito louca naqueles lugares assim. E alguns ficavam na igreja, né, ficavam lá e viravam membros da igreja. Né. E esse amigo meu da Jocum tinha falado assim, cara, você está fazendo isso tudo, mas Deus é seu pai. Isso me incomodou, eu falei, Deus é meu pai? Eu sabia que Deus era meu pai, ou será que eu não sabia mais? Que eu fiquei super incomodado com isso. Fiquei muito incomodado com isso. Deus é seu pai, Deus é seu pai. E logo depois disso, esses pastores me chamaram, né? E na outra semana eu estava voltando, indo para a igreja, num sábado, feliz e tal. E eu estava assim, a 10 metros da igreja ou menos, assim. E Deus falou no meu coração assim, volta para casa. O que é bizarro isso é que eu voltei mesmo. E ele falou assim, volta para casa, que eu quero falar com você durante 2 meses. Você não vai em lugar nenhum, congregar em lugar nenhum, eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Beleza, voltei, e meio assustado, gente, estou voltando, que loucura. Aí, voltei e mandaram carta e tudo. Ninguém foi lá me visitar, mas mandaram carta. Mandaram carta, eu estava desviado para voltar e tal. E acabou que, nesses 2 meses, eu sempre ia na casa de um amigo meu, Carlos Wesley, a maioria que conhece ele, talvez não a maioria, mas muitos conhecem. E aí eu fui na casa dele e lá tinha vários livros, né? E tinha vários livros da Rebecca Brown, Vaso de Honra, ele veio para libertar os cativos, aquela coisa.
E eu pegava, cada vez eu pegava um. Aí eu vi lá um livro de um anjo, assim, um anjão na capa, assim, laranjado o livro, de um tal de Caio Fábio. O nome do livro era Nephilim. E eu peguei aquele livro e fui ler, nesses 2 meses que Deus pediu para conversar comigo. Peguei esse livro, fui ler esse livro. Isso aí já era ano de 2006. Fui ler esse livro. E eu falei, gente, se o que esse cara está falando nessa história está certo, eu estou errado. Tem muita coisa errada em mim. Eu estou seguindo um caminho muito, muito esquisito. Era mais um Marta de Deus na minha vida, acalma o coração. E eu fui lendo aquilo foi me contagiando. Eu comecei a falar sobre aquilo. Comecei a falar com o pessoal, e fui lá visitar a igreja, comecei a falar com o pessoal, eu falava para os amigos, queria falar sobre aquilo, que Deus é bom, Ele é amor, Ele é seu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele não julga ninguém, não condena ninguém, pelo contrário, Ele salva. Coisas básicas, né? Que coisa básica, gente, o beabá do Evangelho. E eu já tinha perdido o beabá do Evangelho, apesar de já estar ali 7 anos, né, lendo a Bíblia diariamente, 7 anos. E eu tive que reaprender o beabá do Evangelho. Marta. E durante esses 2 meses, teve o Caio Fábio, ele foi, né, na FAT, e esse amigo meu falou, cara, aquele cara que você gosta muito, você só fala dele, daquele livro do anjo lá, vai estar lá na FAT. Vai lá. Aí nós fomos nós 2 lá. E a mensagem, assim, eu não entendia tanta coisa, assim, porque o cara falava difícil. Para mim, naquela época, era difícil de entender. Mas aí, eu não entendi tanto, mas eu saí tão leve. Falei, Jesus, é isso aqui. E eu estava nos pés de Jesus de novo. Estava ali de novo, eu sentei e falei, é isso, é uma coisa só. É graça, é amor, é paz, não é jugo, não tem peso. O fardo de Jesus é leve. O fardo é leve, que coisa. E de novo, aí voltei lá à noite, parecia que eu estava andando nas nuvens. E aí esse meu amigo falou, vamos lá na estação, tem uma estação no Caminho da Graça. Eu falei, cara, 2 meses, eu tenho que segurar, eu não vou. Aí não fui. Aí passando os 2 meses eu fui. Fui lá pela primeira vez e tal, e quem estava pregando era o Chico. E as mensagens que o Chico pregava naquele começo também, eu também ficava pisando nas nuvens, que delícia. Eu subia aquele ali para o Palmares, era uma delícia subir. Aí descia, era uma delícia. Mas com o tempo a gente vai se distraindo, né? A gente acha que a história acaba aí e não acaba. Com o tempo a gente vai se distraindo de novo. E ia vir um novo Marta de Deus, e esse ia ser o mais doloroso de todos. Mas às vezes a gente ficou tão preso na religião que a gente não sabe direito lidar com a liberdade. E com o tempo, eu não soube direito lidar com a liberdade. E essa minha liberdade me levou a um caminho de excesso, de libertinagem. Eu estava de novo olhando para o lado. Eu já tinha me levantado. Continuava frequentando, mas já tinha me levantado. Tinha todas as desculpas de que, Deus me perdoou de tudo. Mas eu já tinha levantado. O problema é esse. Tinha desculpas todas, sabia tudo sobre a graça, agora eu sabia tudo sobre a graça. Tinha lido os livros do Caio, tinha lido a Bíblia, Romanos, sei tudo, Paulo falou tudo em Romanos. Sabia tudo sobre a graça, mas eu estava longe de Jesus já. Já tinha levantado. Eu já tinha levantado. Já estava fazendo um monte de coisa, já estava ansioso, já estava preocupado com várias coisas, já estava cheio de coisas na cabeça. E chegou num ponto, sim, que foi mais extremo, aconteceu várias coisas, e eu senti no meu coração que Deus tinha falado assim, que Ele ia nos peneirar. Que alguma coisa tinha pedido para peneirar a gente, assim como pediu para os discípulos. E eu passei por basicamente 6 anos de peneira, de 2011 a 2017. Eu considero anos de peneira na minha vida. Anos dolorosos, claro, com muita coisa boa, mas dolorosos. Eu me envolvi em relacionamentos que eu não devia ter me envolvido. Dores. E eu só tinha uma oração para Jesus. Uma oração. Jesus me salva. Era a única coisa que eu sabia orar toda noite. Jesus me salva. Chegava de noite de novo, Jesus me salva. Outra noite, Jesus me salva. Eu nem sabia de que eu tinha que ser salvo. Eu não sabia. Em 2017, eu tomo uma porrada da vida também. Porrada, minha irmã sabe aqui. Quantas vezes eu chorei do lado dela lá? Chorei abraçado com ela na cama lá, sabe? Cheguei numa situação insuportável. Minha vida estava insuportável. Eu não dava mais conta. E Deus me deu um sonho. Nessa época. Deus me deu um sonho.
E também me deu a graça do negócio do minimalismo. Mas é besteira perto do que eu estou falando agora. Eu queria que vocês entendessem isso. E Deus me deu um sonho. E eu não entendi direito esse sonho. Fui entender um pouquinho, fui entendendo. Mas aí o sonho era esse. Eu estava dormindo no quarto que eu tinha na casa da minha mãe, que dormia eu e meu irmão. Lá tinha 2 camas, uma janela na frente. E eu estava ali à noite, sozinho, dormindo naquele quarto, e eu vi que na outra cama tinha uma coisa grande pendurada na outra cama. E eu não sabia o que era. Eu estava tentando dormir. No sonho eu tentava dormir, rolando para um lado e para o outro, numa escuridão terrível, sem enxergar nada. Só que tinha alguma coisa a se avolumar no canto, eu não sabia o que era. E eu ficava perturbado. E aí, a noite foi passando, foi chegando a manhã. E quando foi chegando a manhã, uma luzinha foi entrando, começando a entrar aquela luzinha da manhã, e eu comecei a ver mais ou menos o que era. A luz foi entrando, eu fui começando a ver. E depois eu vi o que era, fiquei assustado. Falei, gente, é isso mesmo? E o que tinha pendurado na cabeceira da outra cama era uma cabeça enorme, assim, de um cara barbudo, assim. Eu lembro até hoje o cabelinho assim, barbudo, meio curto, barbudo, assim, parecia do Oriente Médio. Mas uma cabeça enorme, que não tem cabeça humana desse tamanho, coisa terrível. Pendurada, e eu aflito no sonho, falei, gente, o que é isso que eu estou vendo? Aí eu fui lá fora e chamei todo mundo, chamei amigos, chamei a família, eu lembro que tinha vários amigos. Chamei, olha ali, gente, o que vocês estão vendo? O pessoal, é uma cabeça decapitada. E eu acordei. Eu acordei com aquele negócio e fiquei, gente, que sonho estranho. Então, falei para um amigo meu desse sonho, e ele falou assim, pô, medita, pensa nesse sonho, né? Medita direito. E na época eu estava tentando malhar para ver se eu ganhava um peso, né? Porque a gente tenta. E eu estava lá fazendo, eu lembro que aquele supino que é não é supino, não, é fazendo pro braço assim, né? Que é na máquina. E eu estava fazendo aqui na máquina, e aí na hora me veio assim, eu parei, é isso. Jesus falou comigo no meu coração, meu filho, sabe essa cabeça que está aí gigante, enorme? É o seu problema, é a sua dificuldade de se manter comigo, é a sua dificuldade de ficar sentado perto de mim, é a sua dificuldade. Eu já acabei com essa dificuldade, eu já venci esse gigante. E outra coisa, eu estou falando que foi você que venceu, mas eu venci. Eu te dou essa vitória. E está vencido. E você só não enxerga agora, em 2017, você só não enxerga agora porque você está na escuridão. Você está aí aflito na escuridão, rolando para um lado e para o outro. Você não vai enxergar agora. Quando a luz, que é minha, começar a entrar, você vai começar a ver. Você vai começar a ver. E um dia, as pessoas vão começar a falar, realmente esse gigante foi vencido, essa dificuldade foi vencida. E ali no ano de 2017, eu não conseguia ver nada. Era uma escuridão terrível, terrível, terrível. Mas foi um cuidar de Deus, um carinho, um sonho profético. Né? E naquele ano, naquele Natal, exclusivamente, ninguém lá em casa fez nada. Nada de Natal. Fui chamado por uma amiga que eu mal conhecia para passar com a família dela. E eu fui de metrô, e eu estou no metrô assim. Cara, nesse momento, talvez eu seja a pessoa mais solitária do planeta Terra. Eu estava me sentindo assim, solitária é a palavra. Solitário, triste, olhando assim, sabe? Se eu olhasse para mim, a pessoa me oferecendo uma coisa aqui, uma água, uma coisa assim. E eu estava mal mesmo, assim, me sentindo terrível, assim, no final de 2017, no Natal. E aí senta um casalzinho na minha frente. O metrô tem aqueles lugarzinhos assim, tem lugarzinhos separados, né? E senta um casalzinho assim na minha frente. E essa moça que estava sentada, ela estava virada para lá. E uma tatuagem. E na tatuagem dela, nunca mais vi nada escrito assim na tatuagem, mas na tatuagem dela escrito assim, você nunca estará só. Isso acabou comigo. Assim. Na hora eu chorei pra caramba, e fiquei feliz, e falei, vou lá, Deus tá comigo, eu não tô só. Fiquei feliz, comemorei com a família da menina mesmo, como se fossem meus familiares. Foi super bom. E depois disso, Deus foi tendo tanto cuidado, se eu fosse me alongar aqui, passar horas e horas falando, mas tanto cuidado, tanto carinho, sabe? Em 2019 me apresentou uma pessoa maravilhosa, Deus é bom demais. Apesar eu acho que 2019 foi um ano meio um ensaio para o apocalipse, né? De ver com a política, com tudo. Acho que 2020 não vai ser melhor, né? A gente viu o ministro aí nazista. Talvez esse negócio esse trem de retrô, de vintage, tem pegado as pessoas, né? Faltou ele colocar um filtrozinho preto e branco, tá? Um trenzinho para dar uma... vintage, é nazismo vintage. Então Deus tem sido muito bom, sabe? E Ele tem me ensinado a permanecer nos pés dEle.
Mas é ele que fala, Marta, Marta. Talvez seja o Marta, Marta da sua vida hoje. Ele quer te falar, Marta, Marta. Sossega o coração. Isso é o mais importante, isso não vai ser tirado de você. E o que eu tenho visto no meu coração é crescer, minha irmã é testemunha também, de como as coisas foram mudando, sabe, de como o relacionamento com a minha família foi mudando, né, de 2018 para cá, 2017 ainda era terrível, mas como as coisas foram se transformando, como o amor foi crescendo, como Deus foi tornando meu coração melhor. Não fiz nada, não subi em monte, não fiz nada. Não fiquei distraído com nada, nem com a religião, nem com coisa alguma, só queria ele. Sentado aos pés dele. Ele não pede pra gente fazer nada, para ficar sentado. Que coisa, hein? Sentado, senta aí que isso aí não vai ser tirado. Ficar sentado aos meus pés. Não vai ser tirado. Agora essa confusão toda aí, você vai perder tudo. E essa mensagem que eu queria trazer, sabe? Eu queria compartilhar. Eu senti muito de Deus isso, sim. Talvez eu tenha falhado em falar do minimalismo, mas acho que esse minimalismo é muito melhor. Qualquer ismo estragava esse negócio, que é delícia de Jesus. Ele está vivo, sabe? E eu acredito que Deus nos fez como testemunhas da ressurreição. E nada, não tem testemunho maior do que esse. Jesus está vivo e tem feito na nossa vida, fez na minha vida. Não tem testemunho maior que esse. Eu também sou testemunho da ressurreição. Ele está vivo. E ele pede que a gente sente aos pés dele, só para ouvir. Só para ficar ali. Às vezes em silêncio, às vezes ele nem fala. Passa tempo sem falar, mas você sabe que ele está ali. Ele está ali. Mesmo sem falar, mesmo em silêncio. E você está ali aos pés dele. Né? Então é isso, meus irmãos. Muito bom falar aqui, é um privilégio, né? Um prazer, uma alegria. Deus é bom. Em todo tempo ele é bom. Todo tempo. É. Amém. Obrigado.